Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Fluminense ganhou do Flamengo de 2-1. Vamos ver o que Felipe Luiz falou? Você acredita o resultado de hoje mais a uma circunstância, gramado pesado, duelos físicos, início de temporada? Ou talvez a mesma estratégia tenha sido deficiente de novo? O jogo do ano passado, se vocês forem olhar, também teve um contexto muito difícil pra gente. Eles jogaram com o time completo, nós não. Hoje também foi um jogo descaracterizado por esse sentido, até nas trocas. E um jogo equilibrado, um jogo igualado, onde tivemos chance para começar a abrir o placar, eles também, e acabaram abrindo o placar, a partir daí ganharam muita confiança. Conseguiram fazer o segundo gol de escanteio, mas, como eu falei, um jogo equilibrado, que foi resolvido nos mínimos detalhes, que precisamos treinar, talvez por falta de treino. O Flamengo joga agora contra o São Paulo, depois Supercopa, depois joga o jogo brasileiro, ou seja, é um bem diferente do que foi ano passado, né? O ano passado também, um contexto super difícil. O grande desafio do treinador e dos clubes brasileiros é encaixar tudo o que você quer no meio do calendário que é totalmente recheado de jogos. Dá para um privilégio poder jogar Libertadores, poder jogar finais da Supercopa. Para jogar a final da Supercopa você tem que ganhar um título. Para poder jogar a Recopa, para jogar a Recopa você tem que ganhar o Libertadores ou a Sul-Americana. Portanto, é um privilégio ter esse calendário recheado. E o que vai determinar muito é a força do elenco, do grupo. Felipe, você vai ter dois jogos agora bem difíceis, né? Contra o São Paulo e depois contra o Corinthians. Como está a preparação, a condição física dos jogadores hoje? A condição física a gente vai ganhando a forma perfeita, competindo, ganhando minutos, né? Foi o caso de muitos jogadores que jogaram hoje, como você bem falou do Pedro e o Bruno, jogaram 45 minutos cada um, outra vez que já estava combinado, entre aspas. Alexandre só ia jogar 60 minutos, Varela só podia jogar 30 minutos, então foram trocas condicionadas, já combinadas antes do jogo, com a preparação física. E esperamos chegar contra o São Paulo com um número de jogadores, com o maior número de jogadores perfeitos fisicamente. Quanto à possibilidade de ter mais 2 jogos, preocupa você e pode também atrapalhar o seu trabalho nesse início de temporada, visto que o brasileiro já começa na quarta-feira. Só depois que acabar essa fase de grupos aí do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo, que eu começaria a preparar a partir de amanhã. Vamos analisar o jogo de hoje, com certeza temos muitas coisas que evoluir, melhorar, corrigir. A derrota principalmente nos deixa essas lições. Qual é esse planejamento a curto prazo com Supercopa, Campeonato Brasileiro e o Carioca? Qual seria a prioridade? E a longo prazo na temporada com todas as competições que tem? No momento que estamos, a prioridade é o próximo jogo. A prioridade é vencer o jogo do Brasileiro, um título lindo que é o da Supercopa. O planejamento agora é deixar os jogadores na melhor forma física. A prioridade sempre do clube são as grandes competições, Brasileiro e Libertadores. Mas com o elenco que temos, com certeza vamos tentar disputar todas. Qual foi o ponto que mais te incomodou no jogo de hoje contra o Fluminense? Não, a dificuldade na saída de bola tem muito mérito da defesa do Fluminense, pela forma que eles defenderam. Mas como eu falei, o jogo teve um contexto muito diferente do que era. Tivemos algumas saídas boas, soluções boas, encontramos, mas é um adversário que dá prioridade na fase defensiva, portanto é um adversário muito difícil de superar. Uma derrota, eu sei que dói no torcedor, dói na gente, nós mais que todos, mas como eu falei, temos que ser muito sincero com a análise, que também houveram coisas boas também, mas talvez uma das preocupações seja principalmente os contra-ataques. Felipe, hoje o meio de campo foi formado por Everton Araújo, Alan e Carrascal. E acabou que o Carrascal ficou muito sobrecarregado. E uma outra pergunta, por que da inversão de posicionamento do Léo Ortiz com o Vitão no segundo tempo? E os jogadores que você citou eram jogadores que estavam disponíveis e junto com a preparação física, os que eram indicados para começar o jogo de hoje. A inversão do Léo, eu queria gerar outro tipo de vantagem com o Vitão na direita e o Léo na esquerda. Fez a sua estreia hoje, né? O André, o goleiro. Eu queria que você analisasse a primeira partida dele. Eu queria te perguntar o Ayrton Lucas, que não foi relacionado contra o Vasco, hoje também não. Está na fase final do tratamento da pubalgia que ele teve e já deve retornar com o grupo a partir da semana que vem. E o André, uma estreia difícil, estrear no Fla-Flu, mas eu gostei bastante do jogo dele. Muita coragem para jogar, muita qualidade para jogar também, até alguns momentos coragem excessiva, mas o primeiro está aí, a coragem e a qualidade. O Emerson Royal, Samuel. Derrota amarga, hein? Vocês fariam alguma coisa diferente que o Felipe fez durante o jogo ali? Escalação, substituição? Paulino foram jogadores que terminaram a temporada um pouco criticados pela torcida. A torcida às vezes parece que não tem muita paciência com esses jogadores. O quão difícil é para você e também para esses atletas ter que jogar sem estar num ritmo ideal? São dois jogadores que realmente acabaram muito cobrados pela torcida, pela expectativa que todos temos na qualidade deles.
E o Emerson fez um grande jogo, o Lino entrou muito bem também contra o Vasco. Hoje, o Lino, na minha visão, recuperou aquele 1 contra 1 que ele tem, essa ousadia que ele tem. E o torcedor vai cobrar, vai exigir, mas eles têm a confiança do treinador, que é o que mais importa. Hoje, no primeiro gol do Fluminense, a gente teve um erro de passe ali do Léo Ortiz. E no segundo, não sei se o Emerson Royal tentou dominar. Muitas vezes, ao longo do ano passado, você pensava naquela filosofia de que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Continuo pensando absolutamente igual. A nossa fase defensiva tem que ser muito forte. Como você bem falou, o primeiro gol deles foi uma perda da bola. Os meus jogadores, eles têm que saber que eles podem perder a bola, porque eu peço para eles fazerem as coisas, para eles tentar arriscar passe, para eles tentar jogar para frente. E já no primeiro tempo já tivemos algum aviso, né, de perca de bola e alguma situação assim perigosa, e no segundo tempo gerou o gol. Vocês olham somente o gol e principalmente quem errou o passe. Eu vejo muitas outras coisas dentro desse lance que é o meu trabalho corrigir e tentar solucionar para que os jogadores possam continuar errando e nosso time continue sólido defensivamente. E a bola parada também é um fator desses. E hoje o Flamengo teve o número mais baixo de finalizações desde Flamengo e Racing. O número de finalizações baixa é mérito do adversário do Fluminense, que soube neutralizar nosso ataque. Olhando aqui o calendário, o que passa pela sua cabeça no sentido dos jogadores que até agora você tem disponível? Que sorte que eu tenho de poder jogar jogos tão grandes e importantes. Jogar no Morumbi contra o São Paulo, jogar uma final da Supercopa em Brasília, jogar contra o Inter. Jogos grandes, eu sou um privilegiado. Isso é o que passa na minha cabeça. E o que passa na minha cabeça é preparar o melhor possível jogo do São Paulo para que os jogadores se sintam bem dentro do campo. Você continua avaliando o Michel essa semana como volante? O Alan estava disponível para o jogo de hoje e o Everton, 2 volantes naturais. O Eric poderia jogar 45 minutos, mas o Michel é um grande jogador que, como eu bem falei, treinou bem, mas não quer dizer que você sabe bem a importância que eu dou para essa posição. E não quer dizer que eu vá utilizá-lo de volante, né? Nós temos 5 volantes no nosso elenco, estamos bem servidos. E tenho certeza que vão estar disponíveis os jogadores para esse começo do Brasileiro, o máximo de jogadores possíveis para poder quebrar a cabeça contra o São Paulo. Tá aí a coletiva do Felipe Luiz do jogo entre o Fla-Flu. O que vocês acharam aí? Lembrando que essa coletiva, eu só cortei as perguntas e as respostas, mas ela tá toda ali disponível. Talvez eu tenha perdido uma perguntinha ali no início que eu peguei essa transmissão aqui da Flamengo TV. Inclusive, vou deixar no link aí a coletiva inteira. A coletiva inteira lá na Flamengo TV tem mais ou menos uns 18 minutos. Então eu resumi bastante aí para vocês pegarem bem resumidinho ali, mas com todas as perguntas e respostas dentro do vídeo. Se vocês gostaram desse formato, deixa o like. Se vocês querem conhecer o novo goleiro do Flamengo, o André, como é que jogava no Gil Vicente, que estreou hoje pelo Flamengo, ou se vocês querem saber como o Casemiro pode jogar no Flamengo, tem um vídeo aí novinho, fresquinho, ficou muito bacana, fiz uma análise muito maneira sobre o Casemiro no Mengão, beleza? Tamo junto aí, bom domingo, boa semana e saudações rubro-negras.